faz o seguinte: pelo menos vem aqui e carimba o teu livro de bordo, porque não se sabe o que vai acontecer daqui para frente. Nós estamos no meio da África. Falta todo o norte da África e depois falta Sicília, Itália, Turquia, Grécia, Yugoslávia, Áustria e Alemanha. É só isso. De repente mudam algumas coisas e a gente pode se encontrar outra vez. Vem aqui na hora da largada e quando eu chamar 14, os brasileiros, eu vou lá e carimbo o livro de bordo. E eu brincando, um jovem de 32 anos, no auge da minha mocidade, fui correndo, e eu fazia assim porque a Brasília tinha quebrado o escape e parecia uma bolha de sabão, né? E daí ela pegou um pequeno apelido, graças ao nome Aplume, que era o nosso patrocinador, que nos proporcionou tudo isso. Alguns diziam assim, a igreja e éramos nós outra vez. Foi quando ele me carimbou o livro de bordo e eu voltei com uma pequena pensão onde eu estava hospedado, à espera do deck. Ele levou 5 dias para retornar com o câmbio, graças às tempestades constantes de areia que não permitiam que o avião aterrissasse. E eram 4 horas da madrugada, eu estava escrevendo o meu diário, quando me chega um beduíno na janela onde eu estava sentado escrevendo o meu diário e me perguntou, ele totalmente coberto, só o branco dos olhos do lado de fora, e ele me pergunta se eu não gostaria de conhecer um lugar sagrado no Saara. Eu quero dizer a todos vocês, eu não era um religioso, não sou um religioso, eu era um supersticioso, nunca tive instrução religiosa, nunca participei de nenhuma missa, e não obstante, eu rechacei esse convite. E eu perguntei quando, e ele me disse, 7 horas da manhã eu estou aqui na frente. Eu não sabia até então quem era esse cara. Às 7 horas da manhã ele postou um Jeep Land Rover lá na frente, e eu subi, e nós andamos 214 quilômetros sem conversar, porque ele falava em árabe, e eu não entendia um pito do que ele dizia. Quando ele me convidou, ele falou em francês, esboçou um francês precário, ao qual eu entendi pela precariedade do meu conhecimento em francês. Quando nós chegamos nessa montanha tem 2.700 metros de altitude, temos que considerar que o Saara já é um altiplano, já está a 1.000 metros acima do mar. Nós subimos até a metade disso. Quando nós chegamos lá em cima, eu encontrei isolados do mundo há 10 anos, rezando pelos povos perdidos do Saara. Eu nunca imaginei que existisse isso, tamanha doação. Por que rezar para alguém que já não existe mais? Eles tinham construído uma pequena e simples capela com as pedras do lugar, e eu confesso para vocês, eu me senti tão pequeno, do tamanho de um verme, que eu não me julguei merecedor dessa dádiva. Comecei a chorar e me refugiei dentro da capela, e dentro da capela me passou uma oração pela cabeça. E eu comecei a lembrar dessa mulher, dos meus filhos, e de que toda aquela minha vaidade, toda aquela minha pujança esportiva não tinha valido de nada, porque o histórico da minha vida tinha sido apenas voltado para dentro da minha própria satisfação. E nisso me brota uma oração espontânea, que não é nem um Pai Nosso, que não é nem uma Ave Maria, mas é um pedido de salvação. Porque se eu conseguir sair vivo daquela aventura onde o câmbio quebrou, isso tecnicamente está provado pela própria Volkswagen que é impossível ter acontecido, quem teria me salvo? Eu estava vivo, mas não estava salvo. E nesse momento
Eu olho para frente e vejo um enorme crucifixo. E eu, como não entendia nada de religião, imaginei, talvez isso seja esse Deus que todo mundo fala. E eu perguntei: se tu és o Deus que todo mundo fala, me permite a chance de sair daqui, e doravante eu serei um outro homem. Naquele dia à tarde, de volta a Tamanrasset, não sei porquê, o avião conseguiu aterrissar, eu montei o câmbio e, como último vivente no Ocidente, saímos de Tamanrasset à noite e no outro dia à tarde estávamos salvando este moço. Todas as competições dali para frente, nós chegamos em Tunis, no norte da África, e reencontramos todo o grupo. E o Mr. Dixon, todos estavam esperando pelo pior. Vocês têm 4 horas para recompor o carro de vocês. E nós tínhamos uma carta de crédito da Volkswagen Internacional e fomos numa revenda Volkswagen e 24 mecânicos em 4 horas refizeram o nosso carro e fizeram uma Brasília assim. À meia-noite, todos os carros estavam embarcando num ferryboat para atravessar para a ilha da Sicília. Ao chegarmos no outro dia de manhã, às 7 da manhã, na ilha da Sicília, nos defrontamos com o mais difícil prime de toda a história da competição. Se chama Prime de Targa Florio, a mais tradicional das competições de montanha da Europa. E nós ganhamos na categoria geral. Fizemos a travessia do sul da Itália, fomos para a Turquia, atravessamos as ilhas do sul da Grécia, atravessamos o canal de Corinto e chegamos na Grécia. Da Grécia fomos para a Turquia, capotamos num penhasco onde existia uma única árvore nesse penhasco. Uma árvore que precisava existir para segurar o nosso carro. O bagageiro, aquele que está em cima, com todas as estepes que estavam em cima, foi literalmente arrancado e jogado para fora, para baixo do barranco. O Vec se machucou todo, porque o Santo Antônio espremeu contra a lata da carroceria do carro e ele sangrava a barbaridade. Eu corri para cima do barranco para tentar pedir socorro e todos os carros passaram, sem exceção, imaginando, graças a Deus, menos uma competição, porque é uma competição pura e simplesmente profissional. E eu voltei para o carro, cabisbundo e medida baixo, ou cabisbaixo e medida mundo, e disse para o Vec: pelo amor de Deus, nós temos que dar um jeito de sair daqui. Então, o Vec, como pesava 110 quilos, se parou no estribo lateral da caminhonete. E eu fiz como se faz em barco a vela, uma gangorra com um cabo preso no para-choque da frente, um cabo preso no para-choque de trás. Ele fez, se deitou pendurado aqui e com isso nós conseguimos sair do barranco, entrarmos na estrada outra vez e recuperarmos o carro em Ankara, numa oficina da Fiat. E a partir daí, todos os primes foram ganhos por essa Brasília. Quando chegamos, fizemos a travessia do mar Adriático lá embaixo da antiga Iugoslávia, para chegarmos em Salzburg, na Áustria, 15 graus abaixo de zero, neve, e o Vec, sempre com o otimismo tradicional dele, dizia assim: agora tu vai ver, se foi bom até agora, tu te prepara agora, porque agora nós vamos pegar os pneus que eu encomendei com prego para andar na neve. E não tinha os pneus, era uma cidade de campo que estava ali. Que faltavam 4 carros para nós ultrapassarmos. Eram os 2 Peugeot e os 2 Citroën SL, Citroën Maserati, aqueles 6 cilindros. Esses 4 carros, às 4 horas da manhã, se chocaram mutuamente na descida de uma montanha, onde a Brasília vinha pura e simplesmente arrastando o papo embaixo da neve, porque formavam os trilhos por onde os outros carros passavam, e a Brasília encostava o peito, quando travava, ela fazia deslizava por cima da neve. Quando eu vi esse movimento lá embaixo, naqueles faróis, foi difícil, porque nevava muito e nós não tínhamos a proteção de neve pelo para-brisa, e não adiantava botar água, porque a água congela e tranca o limpador de para-brisa. Então eu vinha com a cabeça para o lado de fora
E quando eu vi aquele cruzamento de faróis lá embaixo, tinha uma curva muito forte à direita, e eu fui parando devagarinho, consegui parar antes de bater. Aí o Beck prontamente desceu e quis auxiliá-los, ao que eu resolvi mudar o carro para carro de direção, dei uma marcha ré, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, fiz um trilho e mirei. Aqui tem um buraco de 800 metros de profundidade, aqui tem um Peugeot, tem um Citroën, mas tem uma fresta. Botei o carro até encostar a traseira da Brasília contra o barranco, chamei o Beck e disse: vem cá ligeiro, sobe aqui ligeiro. Ele achou que eu tinha tido a solução para salvar os quatro. Não, a solução é para nós. E passei e levei a traseira do Citroën junto comigo, mas consegui passar. Moral da história: ao final da competição, a Brasília, número 14, de Porto Alegre, do Brasil, foi o cara que chegou 2 horas e meia na frente do segundo colocado na categoria geral do World Cup Rally em 1974. Gente, isso não é habilidade, isso é uma coisa muito mais importante, que eu sempre digo aos meus alunos: fazer automobilismo não é fazer esporte. Fazer automobilismo, a pessoa tem que sentir que faz arte. Assim como um Picasso, assim como quem canta uma Ave Maria de Gounod, isso é arte. Essa integração perfeita é que faz com que se possa fazer uma coisa bem feita. Esse foi o sucesso dessa pequena Brasília em 1970. Modéstia à parte, profundamente. E o Beck conhecia muito de navegação, de sociabilidade, mas de mecânica ele sabia muito pouco. Tanto pouco que ele me disse: por que tu estás estressado? Se dentro de pouco tempo nós vamos poder sair daqui, espera esfriar. Mas que esfriar o quê? O carro não tem a menor chance de sair daqui. Espera esfriar que vai funcionar. Sabe por quê? Porque olha aqui, eu estou vendo no livro de bordo que dentro de muito pouco tempo nós estávamos no centro da África. Dentro de muito pouco tempo nós vamos passar por uma cidade aqui e onde vai ter uma revenda Volkswagen. Isso é propaganda? Não é propaganda. Veja, tem uma igreja. Essa igreja, para que você saiba, não é uma igreja. Isso é uma região da África, que é exatamente o centro da África, onde foi construída uma torre que, por tradição, dada a dificuldade de acesso até esse local, todas as caravanas que se propõem a passar por ali, jamais alguma deixou de contorná-la por 3 vezes, para que tivesse assegurada a sua saída desse local. Isso, na imaginação fértil dele, fez com que parecesse uma igreja, e se tendo uma igreja, imagina se não vai ter uma agência Volkswagen. Não é propaganda outra vez. Então, o que aconteceu? Eu não sei por que cargas d'água eu levei para essa competição uma seringa de injeção. Nunca me piquei, nunca me piquei, mas levei uma seringa de injeção que naquela época não existia de plástico, era de vidro, um troço desse tamanho que eu trouxe da fazenda, quando eu morava na fazenda, para vacinar gado, e uma lata de um produto à base de bisulfeto de Olivier. Me nego a dizer a marca para não fazer propaganda. O que aconteceu? Eu mergulhei debaixo do carro e com essa seringa injetei, imaginando uma remota possibilidade de que isso pudesse fazer algum efeito lubrificante para que isso voltasse a funcionar. 6 horas passadas, eu dormia, o velho dormia. Quando ele acorda, ele diz para mim: experimenta agora para ver se funciona. E eu virei o motor, e graças ao fato de que o câmbio estava fundido e não conseguia mais tirar da segunda marcha, ele pegou lentamente o motor
que perdeu